Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha querida irmã. Rezemos com a palavra de Deus nesta segunda-feira, do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita o templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, escutamos no Santo Evangelho uma duríssima repreensão de Nosso Senhor em relação a 2 grupos dos fariseus. 2 grupos, dos judeus no tempo de Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Aliás, todas as tramas do Evangelho, especialmente dos chamados sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, se desenvolvem num conflito com grupos de judeus que resistem, que não acolhem a boa nova da salvação. João também, né? Isso tudo vem de um substrato histórico mesmo. Houve muita resistência dos judeus com relação a Jesus, mas João às vezes usa um genérico, né? Judaios, os judeus como um todo, mas claro que não é a nação judaica, são grupos do judaísmo que não acolherem Jesus. Mas vamos ao que nos interessa aqui, uma dura repreensão de Jesus aos mestres da lei e fariseus. A palavra é forte e não dá pra gente contorná-la, não. Hipócritas. Porque vocês dizem uma coisa e fazem outra. Hipócrita, porque vocês são guias cegos, rodam pelo mundo inteiro atrás de um convertido e quando conseguem, fazem ele ficar pior do que era, porque projetam nele, o induzem aos vícios que vocês guardam no coração. Isso é tão sério. Eu sou padre e não posso me furtar da missão de liderar uma comunidade. Sei que alguns de vocês que rezam comigo também têm funções de liderança na comunidade cristã. Se são pais e mães, são líderes na vocação de ser família. Como é sério isso? Se eu for um líder hipócrita, me torno um guia cego. Lidero para perdição. Lidero para gerar vícios no coração do irmão, ao invés de libertá-lo, santificá-lo. Como isso é sério? Porque desse pecado, dessa doença, dessa enfermidade que contaminou mestres da lei e fariseus no tempo de Jesus, eu e você não estamos vacinados, não. Quem dera, né? E como desenvolve esse negócio, padre? Como desenvolve? Em outro momento Jesus disse assim: por que você fica olhando um cisco no olho do seu irmão e não olha a trave que está no seu? Me parece que essa desgraça, essa doença mortal da hipocrisia vai se formando a partir de pequenos passos no orgulho, de doença, da dureza do coração. Eu escuto a palavra, percebo que é para mim, mas fico com preguiça de mudar. Daqui a pouco penso que as correções de Jesus são só para os outros. Rezo pela conversão dos pecadores sem me sentir incluído neles. Olha que daí para a hipocrisia religiosa.
É um salto perigoso e sutil, porque o inimigo da nossa salvação sabe manejar essas armas e explorar as nossas fraquezas. E o fim é trágico. Deus nos livre dessa desgraça. Como faço para combater o caminho contrário, né? Papa Francisco fala, por exemplo, da compunção do coração. Me senti de fato pecador, necessitado da misericórdia de Deus. Não dar livre vazão a um sentimento esquisito, orgulhoso de julgar os outros, ou de me sentir fora da palavra, como se eu estivesse pronto, já fosse um convertido. Não tem nada disso. Eu estou num caminho de conversão e preciso muito da graça de Deus para ser melhor. Me lembro aqui de um episódio na vida de Santa Teresa de Calcutá, com o qual concluo essa minha breve reflexão. Ela estava nos Estados Unidos, ia frequentemente lá para coordenar os trabalhos missionários da congregação que ela fundou e um monte de outras questões bonitas que ela realizou na sua missão pelo mundo afora. E um repórter a questionou maliciosamente. Você sabe como são essas entrevistas coletivas, né? E a Igreja dos Estados Unidos enfrentava uma crise lá com denúncias de escândalos, malfeitos de padres, e o repórter fez exemplos rápidos e jogou a batata quente na mão da Madre Teresa, perguntando: a igreja está assim, está em crise, qual a senhora acha que é a razão dessa crise? Junto com a pergunta pela razão, pergunta pela solução, para aquela pobre feirinha, né, já famosa pelo trabalho que fazia, mas humilde. E a resposta desconcertou o que perguntava e os outros presentes. Ela disse assim: por que a igreja tem crise e vai mal? Na minha opinião, é porque eu ainda não sou santa como eu deveria ser. O senhor é católico? Sou. O senhor já é? Aí o repórter ficou assim desconcertado. Porque a igreja ainda não é tudo que nós sonhamos. Porque eu ainda não sou o que Deus sonha de mim. A conversão começa em mim. Paulo, apóstolo, também tem esse ensinamento. Eu tenho certeza que Jesus veio salvar os pecadores. E eu sou o primeiro da fila. O contrário. Paulo é um fariseu convertido. E nós queremos trilhar o caminho de Paulo, de Santa Teresa de Calcutá, e não dos fariseus e mestres da lei hipócritas repreendidos por nosso Senhor no Evangelho de hoje. Pedimos essa graça por intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.